Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a história muito complicada, né? Os móveis planejados aqui de casa, que foi uma confusão só, e eu vou contar pra vocês detalhadamente, até pra vocês não cometerem os mesmos erros, né, que nós cometemos aqui, que foram muitos. E foi uma coisa acontecendo atrás da outra, foi uma confusão só, quase deu processo. E eu vou contar pra vocês agora em detalhes. Então fica aí comigo, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E sem mais blá blá blá, vamos lá começar, tá, gente? Assim que eu e o Bruno, nós compramos aqui o apartamento, né, na planta, a gente já começou imediatamente a pesquisar e visitar, né, várias lojas de móveis planejados, porque especialmente a cozinha, né, que é um espaço que a gente passa bastante tempo assim do nosso dia, eu queria que ficasse tudo bem certinho, que ficasse tudo bem bonitinho, do jeito que a gente sempre sonhou. Então a gente já começou a pesquisar e em várias lojas, até pra gente ter uma noção de preço, noção de prazos e também noção assim de acabamento, né? E aí, gente, em uma dessas lojas que a gente foi, a gente gostou muito do atendimento e gostamos também muito do preço. Não era a loja mais cara, mas também não era a mais barata que nós visitamos, tá? Mas a gente gostou muito do atendimento, a pessoa que atendeu fez tudo muito direitinho pra gente, sabe? Então, quando a gente saiu dessa loja, a gente já tava em mente que seria ali que a gente ia fechar, porque a gente tinha gostado muito do atendimento deles. E aí, gente, quando a gente pegou a chave do apartamento, a primeira coisa que a gente fez foi ir lá e fechar os móveis planejados com eles, porque a gente gostou muito do atendimento. Então, já tinha se passado alguns meses, né, mas o projeto ainda estava lá. A gente fez algumas pequenas modificações, mas acho que nem foi muita coisa. E fechamos a cozinha, né, com eles. O preço já tinha aumentado um pouquinho, mas tudo bem, porque a gente tinha gostado muito do projeto e do atendimento. Então, a gente fechou com eles. Aí, a gente deveria marcar, né, a medição, porque o projeto, assim, a realidade, né, é um pouco diferente da planta. Eu até posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, né? Quem tá aí esperando pra pegar chave de apartamento, eu tenho certeza que esse é um assunto que deve interessar bastante a vocês. Mas a realidade, né, do apartamento, ela é diferente da planta. Então tem algumas coisas que não estão na planta, que não estão no decorado que você visitou, mas que talvez estejam no seu apartamento real, né? Então eles precisam vir na sua casa, fazer a medição bem certinha, milimétrica, para poder mandar fazer os móveis. Nesse meio tempo, enquanto a gente estava agendando, né, a medição deles aqui em casa, nós acabamos fechando com a pessoa que fez o nosso rebaixamento de gesso, porque ele era o nosso vizinho, ele estava fazendo o rebaixamento de todo mundo aqui do condomínio. Inclusive eu vou até fazer também um vídeo sobre o rebaixamento de gesso, que tem algumas coisas bem legais e algumas dúvidas que eu recebo muito por aqui. E aí a gente fechou com o gesso. Nisso que a gente fechou o gesso, a gente também fechou a nossa pedra, né, porque nós trocamos o apartamento entregue com uma pia de alumínio. Aí a gente trocou, compramos uma pedra, que também deu muito problema, gente. Olha, se eu fosse contar pra vocês cada problema que a gente teve aqui nesse apartamento, acho que eu ia ficar aqui um vídeo de 3 horas, por mais de 3 horas. Enfim, fechamos com a pedra, fechamos com o gesso. E aí, quando chegou o dia da medição, né, a pessoa que veio medir o apartamento, quando ele chegou, ele falou assim: vocês estão fazendo reforma? E a gente falou: sim, a gente tá rebaixando o gesso, a gente tá colocando a pedra. Daí ele falou assim: eu não vou poder medir hoje. Isso era uma coisa que a gente nem imaginava, né, na época. Mas ele falou: eu não vou poder medir hoje porque a altura, né, vai ser modificada por causa do rebaixamento da cozinha e também a pedra. E aí, né, gente, ele falou que a gente teria que esperar para poder fazer a medição, teria que esperar novamente. Até então eu acho super correto, foi um erro nosso também, apesar de que eles não avisaram pra gente, tá, sobre isso. Mas foi um erro nosso, assim, a gente não pensou na hora, a gente acabou fechando tudo. E aí, mas ele falou que ia dar uma olhada no espaço, que já ia tirar algumas medidas, para que se tivesse que fazer algum ajuste já fazer e tal. E quando ele chegou na cozinha, ele falou assim: quais são as medidas da pedra? E aí a gente falou: olha, a pedra ela vai ficar da mesma medida da pedra que já estava aqui, a gente só estendeu uma área seca, que é onde vai ficar o cooktop, o forno e é onde ficaria a nossa lave-seca. Embaixo, que não aconteceu. Depois eu vou explicar pra vocês por quê. E aí ele falou assim: mas a medida da pedra não deveria ser essa. A medida deveria ser tanto por tanto.
E aí ele disse assim, eu não falei pra vocês não? E aí a gente falou, não. Né? Lá quando a gente fez o projeto lá na loja, ele falou, não. Aí ele falou assim, que estranho, eu sempre aviso as medidas da pedra. Deixa eu ver o projeto de vocês. Que a gente fica com uma cópia, né? A gente pegou o projeto, mostrou pra ele e ele falou, realmente, eu não falei pra vocês. Normalmente eu coloco escrito aqui a medida da pedra. Aí a gente falou, poxa, mas e agora? Ele falou, não, tudo bem. Talvez só tenha que ser feito alguns pequenos reajustes, isso não vai afetar em nada. E a gente acreditou, né? Não deveria ter acreditado. Mas falou, quando vocês terminarem o gesso, quando a pedra for colocada, vocês me chamam que eu vou medir de novo, vou fazer a medição real. E aí a gente pode mandar fazer os móveis. E aí, gente, nesse meio tempo, enquanto estavam fazendo o nosso rebaixamento de gesso, né, colocando a pedra, essa pessoa que estava nos atendendo informou que estava se desligando da loja e que iria passar o nosso projeto para uma outra pessoa. A gente ficou bem assim, né, porque, sei lá, uma coisa da nossa casa, a gente fez com ele, né, e tal, até o momento, e assim, vai trocar. A gente ficou meio assim, mas aceitamos de boa. A gente só falou, poxa, mas e aí? A pessoa vai vir e tal? Ele falou, vai, tudo certinho. Nesse meio tempo, mudou a pessoa que estava fazendo o nosso projeto. E aí, enfim, gente, nosso rebaixamento ficou pronto, nossa pia também. Nós entramos em contato com a loja e a loja enviou essa nova pessoa. Quando essa pessoa chegou aqui, no apartamento, ela falou assim, nossa, mas por que essa pedra foi colocada com mão francesa? Deveria ter sido colocada com um cano. Existem duas formas de você colocar uma pedra. Um cano de ferro que você vai enfiando na parede e ele vai sustentar a pedra. Ou mão francesa, né, que é aquela triangular, que tem 2 furinhos, né, na parede e que também segura a pedra. E a pessoa que colocou a nossa pedra, ela colocou nas duas extremidades, ela colocou cano e no meio ela colocou mão francesa. Ela falou assim, poxa, mas colocaram mão francesa e não cano. E aí a gente falou assim, mas não podia, ninguém avisou pra gente que não podia ser com mão francesa. Então a gente nem se atentou pra isso. Pode colocar da maneira como você achar melhor, né? A gente falou pra pessoa que colocou a pedra. Ela falou assim, bom, tem uma mão francesa aonde ficariam as gavetas, então talvez a gente não possa ter gavetas. E aí a gente já ficou assim, gente, não existe cozinha sem gaveta, né? A gente precisa de gaveta. Eu falei pra ela, não tem como. Você pode mudar a gaveta de lugar, você pode tentar encaixar, você pode diminuir a gaveta, mas eu preciso de gaveta, gente. Eu preciso de gaveta pra colocar talheres, eu preciso de gaveta pra colocar pano de prato, enfim, né? Todas as tralhinhas aí que quem é dona de casa sabe que a gente precisa ter. E ela falou, mediu tudo certinho, falou que iria avaliar, né, a realidade do espaço e que iria nos enviar as propostas, né, adaptadas com a nossa realidade. O primeiro projeto que ela me enviou, gente, foi um projeto sem gavetas, né? Ela falou que a gente poderia tirar as gavetas e aumentar os armários, aqueles armários que abrem no meio, sabe? Que ficam embaixo da pia. Ela disse que a gente poderia fazer isso, mas pra mim isso não era uma opção, eu precisava realmente das gavetas. Eu paguei por um projeto com gavetas, levando em consideração também que eu não falei pra vocês, que nós pagamos à vista, tá? A gente teve um desconto porque a gente decidiu pagar metade antes do projeto estar pronto e a outra metade depois. Isso é praticamente à vista, né? E ela me enviou também uma outra proposta aonde, gente, o meu forno ficava bem pro canto e o meu cooktop é assim. Então, se tiver uma imagem do projeto eu vou passar aqui pra vocês, mas ficava torto, sabe? Basicamente, o forno ficava num canto e o cooktop ficava assim. E, gente, não é esteticamente bonito. Uma coisa que me incomodaria muito, porque eu acho, particularmente, né, bonitinho quando tá tudo alinhadinho, tudo certinho. Eu sou bem chata em relação a isso, o Bruno também é. Então a gente olharia todos os dias para aquele forno torto, né, em relação ao cooktop, e realmente não ficaria legal, a gente não ia ficar feliz, né, com esse resultado. E aí, também, ela deu essa sugestão de ficar torto, né? Ou da gente ligar pro rapaz que colocou a nossa pedra e pedir pra ele vir até a nossa casa, tirar a mão francesa e colocar os canos no lugar. E, gente, eu já fiquei um pouquinho assim nessa época porque eles não avisaram pra gente que era pra gente ter colocado com cano, sabe? Eles não falaram sobre medidas, eles não falaram sobre o método certo de colocação da pedra, eles não falaram nada.
E assim, a gente, né, marinheiro aí de primeira viagem, também não perguntamos, mas eu acho que é uma obrigação da loja, né, informar para o cliente e não do cliente ter que procurar essa informação. Não foi possível, porque o rapaz que colocou a nossa pedra tinha sofrido um acidente. Mesmo assim, já seria um gasto a mais, porque ele iria cobrar, né, por esse trabalho, por esse retrabalho, na verdade. Então, assim, eu falei pra ela, não tem essa opção de pedir pra ele vir até aqui e trocar, ele tá acidentado. E nós chegamos até a falar com algumas outras marmorarias, só que ninguém quer encostar no trabalho de uma outra pessoa, né? Então, a marmoraria ou viria pra tirar essa pedra e colocar uma pedra nova, ou só pra isso, eles não viriam pra consertar o trabalho de uma outra pessoa, né? Não existe isso, essa é a realidade. E aí uma outra sugestão que ela deu também foi da gente colocar da gente modificar o projeto e no lugar das gavetas, se não me engano, a gente colocaria um porta-temperos. E eu até, por mais que eu não seja muito chegada a porta-temperos, pra não ficar torto, né, ali, eu até falei que pra mim tudo bem. Só que ficaria bem mais caro, gente. Não sei se vocês já viram, né? Eu vou deixar uma imagem passando por aqui. Essas coisinhas que tem os porta-temperos que você puxa, assim, né? Gente, isso é bem caro, tá? Porque leva ferragem. Tudo que é gaveta, assim, nos móveis planejados encarece muito o projeto. E esse em específico, por ter bastante ferragem, ele encareceria bastante o nosso projeto também. E aí, gente, nós tivemos alguns problemas, né, em relação à nossa pia também, que depois eu vou fazer um vídeo e vou explicar pra vocês o que aconteceu, mas nós acabamos não conseguindo colocar a nossa lave seca embaixo da pia, aonde seria no projeto, mas isso não mudaria em nada os móveis planejados. A única coisa que a gente poderia fazer ali era deixar um espaço livre, aonde eu pretendia colocar uma lava-louças, né, um dia ali. Mas o que aconteceu? Como o projeto encareceu por conta de todas essas mudanças aí que a gente teria que fazer, eu decidi cancelar uma parte da cozinha. Minha cozinha teria os dois lados com armário. A gente precisou cancelar uma parte, decidimos cancelar uma parte e fazer um armário, onde ficaria a lave seca que não coube, né? E aí, gente, por conta dessa mudança, né, tudo que estava acontecendo, da gente não conseguir cancelar, da gente não conseguir entrar em contato com a pessoa, com ninguém, para tirar a mão francesa, e todos esses estresses, a gente decidiu marcar uma conversa pessoalmente, né? Porque assim, até então a gente só tava se conversando mesmo pelo WhatsApp. E eu falei, poxa, vamos marcar uma conversa pessoalmente pra gente falar um pouquinho sobre como a gente gostaria que o projeto estivesse andando, encaminhando. E aí a gente marcou com ela, né, uma conversa. E quando a gente chegou lá, ela tinha ido embora. Ela tinha ido atender um outro cliente em Jacarepaguá. Ela falou assim, tentei te avisar e não consegui. Mas assim, eu já tava lá, né? A hora que eu recebi a mensagem dela, dizendo que tava indo embora, eu tava chegando, a gente tava dirigindo, então não tinha como ver a mensagem dela. Gente, até então, o nosso plano, né, o que a gente pensava era o seguinte, como a gente vai cancelar metade da cozinha e a gente vai receber um dinheiro de volta, a gente vai usar esse dinheiro que a gente vai receber de volta para pagar a pessoa que vai ter que tirar a mão francesa. E aí a gente falou, né, e tal, com essa pessoa que nos atendeu, e aí logo depois a pessoa que estava nos atendendo entrou em contato e falou que eles não devolveriam o nosso dinheiro, né, que isso não existia, que basicamente, né, não tinha como devolver. Por mais que a gente cancelasse metade da cozinha, que o máximo que a gente poderia fazer era comprar uma outra coisa, que eles não devolveriam dinheiro. E aí a gente já tava meio cansado, né, de toda essa situação, pedimos pra cancelar, a gente queria já ver em outro lugar, sabe, os móveis, porque tava tendo muita dor de cabeça com eles, muito estresse, a gente marcava e não conseguia se encontrar, eles não informaram pra gente as coisas direito, a gente ia ter que ter muito gasto extra, que a gente ia ter que falar com a pessoa da pedra, aí a gente pediu pra cancelar, aí ela falou que não cancelavam, que era até 7 dias da compra e que não cancelavam. E aí, quando ela disse que não cancelava, a gente já ficou um pouco assim, né? Como assim não cancela? Vocês não cancelam, vocês não passam informação, vocês não fazem nada. E aí o Bruno falou bastante, sabe? Porque ele fala melhor do que eu nessas situações. Tô com ela. E aí a gente conseguiu entrar em um acordo de que eles iriam cancelar a metade da cozinha. Esse valor iria ficar como um vale que a gente poderia usar futuramente e que a loja iria
tirar a mão francesa pra gente não ter esse gasto a mais, né? Que os montadores iriam tirar a mão francesa e que eles iriam colocar o cano no lugar. Foi isso que ficou acordado, né? E aí, gente, enfim, o projeto foi, né? É isso que a gente quer. Então, cancelamos, fizemos tudo que tinha que fazer. E depois que a gente decidiu, né, exatamente como ficaria, já estava tudo medido, só faltava a gente assinar o contrato final. Porque quando você assina o contrato final do projeto, né, que já com as medições, com as modificações, com tudo, que eles enviam e começa a fabricar o seu móvel. Então, a gente precisava agendar com ela essa data para que a gente fosse até a loja e assinasse, né, o contrato final. Gente, o que aconteceu? Por 3 vezes a gente tentou marcar com ela e todas as vezes que a gente ia, acontecia alguma coisa. Ou faltava luz, ou ela tinha que sair por alguma razão, tinha que resolver alguma coisa com outro cliente. E por 3 vezes a gente tentou assinar esse contrato e ela não estava presente, né? Ela não nos recebia. E o que acontece? A gente estava muito ansioso, né? As nossas compras estavam ficando no chão, eu não conseguia organizar nada. Imagina uma cozinha sem armários, né? A gente já vivendo na casa já há alguns meses. E aí eu informei pra ela, eu falei, eu tenho urgência, que esses móveis comecem a ser preparados. A gente já tinha comprado já há alguns meses e, enfim, a gente não conseguia assinar, né, esse contrato. E até teve uma vez que eu falei assim com ela, me falou, mas isso não vai alterar o prazo da sua entrega. Aí eu falei assim, mas qual é o prazo da entrega se nem começou a produzir, né? Você precisa assinar o contrato para que haja um prazo. E aí ela foi e me deu um prazo, ela falou, vai ser tal dia, deixa eu ver aqui. E, enfim, ela me deu um prazo, que era o dia 20 de outubro, se eu não me engano, para a chegada do meu armário. Quando ela me deu esse prazo, ela falou, olha, vai ser no dia 20. Eu falei, show, então tá bom. Disse assim, quando o produto chegar, eles vão entrar em contato com você para agendar essa entrega. E aí, chegou o dia 20, né, enfim, e ninguém entrou em contato comigo. Eu fiquei o dia inteiro esperando alguém entrar em contato comigo, ninguém entrou. E quando foi no dia seguinte, eu tentei entrar em contato com eles. Eu falei, olha, me falaram que meus móveis chegariam ontem, eu fiquei esperando e não consegui, ninguém entrou em contato comigo. E aí, gente, me falaram que teve um problema, ou eu receberia os móveis sem os puxadores, e aí ia ficar os móveis aqui na minha casa sem os puxadores, né? Ninguém ia poder montar, ou eu poderia esperar e receber tudo junto em novembro, na primeira semana de novembro. Eu já tava tão cansada, gente, tão cansada de ser enrolada por essa loja, que eu falei, tá, então vocês podem entregar tudo em novembro, não tem problema. Agendamos para a primeira semana de novembro, ou seja, novamente a loja não cumpre com o que foi acordado. E, enfim, chegou o dia 4 de novembro, né, que era a data que haviam me falado que chegaria os produtos, o armário, e não chegou. Claro. E aí eu liguei pra ele, gente, e falei assim, olha, eu preciso que esses móveis sejam entregues, eu já tô esperando há muito tempo. E aí falaram pra mim assim, faltou luz. Lá sempre falta luz, eu não entendo, gente. Eles têm que ver essa fiação, porque sempre falta luz. Faltou luz, a gente não pode agendar sua entrega porque faltou luz. E aí eu falei, mas minha filha, se você não vai me entregar meus móveis, por favor, me deixa cancelar, me deixa comprar em um outro lugar onde a pessoa vai me entregar, eu preciso, minhas compras estão no chão, estão estragando, eu não posso fazer compra de mês. E eu expliquei tudo de novo, e eu pedi pelo amor de Deus. E aí, enfim, eu consegui agendar pro dia 5. E no dia 5, gente, depois de muita espera, né, finalmente os móveis chegaram aqui na minha casa. Aí, gente, os móveis chegaram, nós agendamos pro dia 9 de novembro a montagem. Quando eles vieram montar, eu lembro que eu fiquei super ansiosa nesse dia, né? Fui trabalhar e tal. Quando eu cheguei do trabalho, a primeira coisa que eu queria fazer era já guardar as minhas coisas, organizar tudo no armário. Que eu fui olhar, simplesmente a minha pia tinha caído pra trás, assim. Ela tava bamba pra trás. E tinha um buraco, né? Um buraco de mais ou menos um dedo, assim, de profundidade, descolada, né? Da pia descolada. E quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperada, porque o meu medo era da pia cair ali, né? E quebrar todos os armários de baixo,
Eu comecei a chorar, eu fiquei muito desesperada. E quando eu abri o armário para olhar, né, embaixo da pia, eu vi que eles tiraram a mão francesa e não colocaram nada no lugar. Eles simplesmente tiraram a mão francesa, então a pia bambou para trás, né? E aí, gente, quando isso aconteceu, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí eu mandei mensagem, né, pra pessoa que tava me atendendo, eu falei: pessoa, pelo amor de Deus, a minha pia caiu. Mandei áudio pra ela, mandei vídeo mostrando tudo. Eu falei: me ajuda, por favor, a pia tá pra trás, eu tô com medo de cair pra trás da pia, o que eu faço? E aí, gente, ela me bloqueou. Sim, ela me bloqueou. Eu tinha, gente, 2 números dela. Eu tinha um número pessoal e tinha um número comercial. O primeiro número que eu falei foi o número pessoal. E aí eu até pensei, será que ela não usa mais esse número? Porque a foto sumiu, né? E aí eu entrei em contato com ela no número comercial também, mandei as mesmas mensagens e ela me bloqueou também. Então foi basicamente assim: se vira aí com a pia caindo. Fiquei muito desesperada. Eu falei pro meu marido: vamos na loja, vamos lá, vamos conversar com alguém, isso aqui não pode ficar desse jeito. E eu lembro que no dia chovia muito, um trânsito muito forte. E aí a gente ainda pegou o carro, a gente ainda foi até a metade do caminho, mas ele falou: amor, acho que ninguém vai receber a gente lá, vamos tentar falar com o advogado, ver os nossos direitos. E eu fiquei pensando, né, em todo o trabalho que isso ia dar. Nesse meio tempo eu tava enviando mensagem tentando achar o número da loja, outros números que eu pudesse falar, né? Então eu fui entrando em contato com vários números que eu via, e até que teve um número que foi o número que eu agendei a montagem dos móveis, que nem é o setor responsável, né, por esse tipo de coisa, que a pessoa me respondeu. E aí eu expliquei pra ela toda a situação. E ela falou pra mim assim: bom, eu vou entrar em contato com as pessoas, com os montadores, vou pedir pra eles voltarem na sua casa amanhã de manhã bem cedo. E ela ainda falou assim: tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu falei: tem, por favor, se você puder colocar aí que é urgente, porque você paga um valor alto, né, pelo seu móvel. Pra mim foi um valor alto, eu vou até falar pra vocês o valor, gente. Ó, eu anotei aqui, tá? Os móveis, os 2 lados dos móveis, tá? Eles tinham saído por R$ 6.806,80, tá? Os 2 lados da cozinha. Quando a gente cancelou um lado da cozinha, nós pagamos R$ 5.332, tá? E aí nós temos até hoje um vale na loja no valor de R$ 1.474, tá? Pra gente fazer algum móvelzinho lá. Confesso que não quero nem pisar naquela loja, mas vou ter que pisar porque R$ 1.000 é R$ 1.000, então a gente vai usar esse dinheiro em algum momento. Talvez quando a gente for reformar o banheiro, a gente use pra fazer algum móvel, alguma coisa no banheiro. E aí, gente, eu falei pra ela, a pessoa que tava cuidando da minha venda me bloqueou nos 2 números, sabe? Aí eu pedi pra ela urgência, ela pediu desculpa, foi muito educada, me ajudou, me auxiliou. E no dia seguinte, os montadores voltaram aqui, né? O que eles fizeram foi colocar um encalço, tá? Eles não colocaram um cano, eles colocaram um encalço e vedaram a pia. E logo alguns dias depois, a outra parte da pia, a gente reparou também que caiu, né? Que ficou um espaço aí que eu vou mostrar pra vocês, que não estava assim antes. Então, assim, gente, nós tivemos muita dor de cabeça com eles, muita mesmo. A gente pensou seriamente em processar essa empresa, mas ao mesmo tempo, eu não sei, sabe, porque eles são muito espertos, assim. Eu acho que às vezes estava lá a cláusula do contrato, né, que eles poderiam demorar até 3 anos, sei lá, pra te entregar o seu projeto, a gente nunca sabe. Uma dica que eu posso dar pra vocês é essa: sempre leiam o contrato muito bem. Outra dica também que eu posso dar pra vocês, depois de toda essa experiência que a gente passou aqui, sempre façam os móveis de vocês com pessoas que vocês conheçam. Vamos supor, alguém que você conhece fez em tal loja e gostou muito. Aí você pega uma indicação e faz, tá? Um móvel com essa pessoa. Até teve um marceneiro que fez a mesa do nosso escritório, que ele é maravilhoso, e a indicação dele eu peguei com uma amiga, que foi ele que fez os móveis da cozinha dessa amiga. Infelizmente a gente só conheceu ele depois que a gente já tinha pagado, né, os móveis da nossa cozinha, que foi uma experiência péssima. Também, gente, não posso falar o nome da loja aqui. Infelizmente, a gente vive em um mundo de inversão de valores. Então, se eu falo o nome deles aqui, é possível que eu seja processada, né? Infelizmente. Então, a gente não pode falar.
A única coisa que eu posso falar pra vocês é terem muito cuidado da onde vocês vão fazer os móveis de vocês. Procurem sempre indicação de uma, talvez mais pessoas. E é isso, gente. Decidimos não processar porque seria um cansaço além do que a gente já estava aguentando, porque a obra aqui do apartamento teve muitas dificuldades, muitas coisas que causaram muita dor de cabeça pra gente. Então a gente decidiu não processar, né, e tal. Eu até cheguei a falar com o advogado, mas no meio do caminho eu desisti. Mas foi uma experiência não tão boa, mas eu espero que com esse meu relato eu possa ter ajudado vocês aí que estão nesse processo de obra. Sempre prestem muita atenção no contrato, sempre peguem como referência pessoas que já tenham feito nessa loja ou com esse profissional. Nunca vão assim às escuras, né, como a gente foi. A princípio a gente foi super bem atendido, a gente nunca imaginou que a gente passaria por isso, mas, gente, infelizmente a gente passou. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que está aí nesse processo de mudança, de reforma de apartamento, de casa, envia esse vídeo, né? Quem sabe não pode ajudar alguém. Se inscreve no meu canal também, caso você não seja inscrito. Deixa aqui abaixo sugestões de vídeos que vocês queiram saber aqui sobre o apartamento, sobre a reforma, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo.